A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, estamos dando início a mais um programa EBD em Síntese, programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Fábio Henrique e é um prazer e uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês para estudarmos mais uma lição deste trimestre. Estamos estudando a respeito dos dons ministeriais e espirituais e hoje, na lição de número 11, nós vamos estudar no Dia Nacional do Pastor, 13 de junho, segundo domingo de junho, Dia Nacional do Pastor. Vamos estudar a lição de número 11, que tem como título O Presbítero, Bispo ou Ancião. O texto áureo da nossa lição de hoje está em Tito, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesseis presbíteros. E a verdade prática da nossa lição declara o seguinte: o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Muito bem, meus irmãos, vocês que nos acompanham semanalmente pela Rádio Libertadora FM 96.3, pela TV AD na TCM em Mossoró e por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Já estamos caminhando para o final do nosso trimestre e hoje na lição de número 11 é uma continuação daquela lição anterior que estudamos a respeito do ministério de pastor, porque esses termos presbítero, bispo e ancião são termos equivalentes. O Novo Testamento, a Bíblia, usa esses termos como sinônimos. Então, presbítero, algumas traduções, principalmente a Almeida Revista e Corrigida, traduz a palavra grega presbítero por ancião, porque esse é um dos significados da palavra grega presbítero. Um dos significados é ancião, uma pessoa de idade. Mas essa palavra também era utilizada para significar pessoas, que detinham cargos importantes de liderança na comunidade judaica, como, por exemplo, pessoas que tinham assento no Sinédrio, no Sinédrio, na Suprema Corte Judaica. Essas pessoas eram chamadas também de anciãos. Então, presbítero, bispo e pastor são termos equivalentes. Inclusive, lá em Atos, capítulo 20, versículo 17, a Bíblia diz que de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. No seu regresso para Jerusalém, ele mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Isso está em Atos 20 e 17. E no versículo 28, Paulo diz assim a esses presbíteros: Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Então, observe como é interessante, em Atos, capítulo 20, versículo 17, Paulo chama eles de presbíteros, chama os presbíteros de Éfeso. E no versículo 28, no continuar das instruções de Paulo àqueles presbíteros, Paulo diz que aqueles presbíteros deveriam cuidar deles mesmos e cuidarem de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Então, Paulo tanto chama eles de presbíteros como bispos e diz também a função deles para pastorearem a igreja de Deus. Então, pastor, presbítero e bispo são termos equivalentes, inclusive também em Pedro, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 e 2, fala, Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Então, Pedro faz aqui um apelo aos presbíteros
e diz, né, inclusive Pedro diz que eu também sou presbítero igual a vocês, e Pedro diz a esses presbíteros: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade. Então, presbítero, bispo e pastor são adjetivos equivalentes que referem-se a pessoas, né, que lideravam as igrejas locais, que pastoreavam as igrejas locais. Outros termos também equivalentes são episcopado e presbitério. Paulo, escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, diz: fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja, excelente obra deseja. Então, o episcopado é o colegiado de bispos, o episcopado é o grupo, né, de bispos de uma igreja. E esse episcopado ele é também chamado de presbitério. Paulo, escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, Paulo disse assim a Timóteo: não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então, o presbitério é um colegiado de presbíteros, né? Ou episcopado é um colegiado de bispos. Então, são termos equivalentes, tanto presbitério como episcopado. Então, são homens que Deus levanta para liderarem a igreja, para ajudar no pastoreio das ovelhas, né, do rebanho de Deus. Tópico 1 da nossa lição fala sobre a escolha dos presbíteros. Eles eram dirigentes das igrejas locais, dirigentes das congregações. Eles estavam diretamente, lidando diretamente com as ovelhas, com o pastoreio das ovelhas. E isso é uma necessidade da obra de Deus. Paulo, ele deixou Tito lá na ilha de Creta com a responsabilidade de que Tito fosse de cidade em cidade, constituindo, consagrando, separando presbíteros para que esses presbíteros pastoreassem as igrejas de cada cidade. Então, isso é fundamental, a escolha, a consagração, a ordenação de presbíteros para colocar de cidade em cidade. Observe que na própria ilha de Creta, o próprio Tito tinha uma posição de maior responsabilidade. O próprio Tito tinha a responsabilidade de constituir presbíteros ou pastores locais de cidade em cidade. E assim a obra se organiza, porque tem muitas cidades que têm muitas congregações e há necessidade de se constituir muitos presbíteros. E uma coisa importante é quando Paulo, ele diz a Tito, a respeito da ordenação de presbíteros, também ele fala a Timóteo que esses presbíteros devem atender determinados pré-requisitos. Então, se você ler Tito capítulo 1 e 1 Timóteo capítulo 3, vocês vão ver pelo menos 21 qualificações ou pré-requisitos para o ministério pastoral. Então, o pastor, presbítero ou bispo, ele deve ser santo, justo, irrepreensível, amigo do bem, não arrogante, sóbrio e controlado, modesto, amável, não irascível, pacífico e não violento, não dado ao vinho, que não ama o dinheiro, não ambiciona lucro desonesto, boa reputação entre os não crentes, marido de uma só mulher, lidera bem a sua família, hospitaleiro. O bispo, presbítero ou pastor também deve ser comprometido com a sã doutrina e apto para ensiná-la. Não pode ser neófito ou recém-convertido, tem que ser uma pessoa que tenha domínio próprio e deve ser um mordomo irrepreensível da casa de Deus. Então, observe que para ser pastor, presbítero ou bispo, para pastorear o rebanho de Deus na igreja local, a pessoa deve ter, além da chamada, também os pré-requisitos. Nós lemos aqui
no início, lá em Atos, né, capítulo 20, versículo 28, né, que Paulo disse aos presbíteros lá de Éfeso que o Espírito Santo tinha colocado eles como bispos da igreja. Então isso revela a chamada de Deus, escolha de Deus, vocação de Deus. Mas também Paulo fala, escrevendo a Timóteo e a Tito, a respeito das qualificações e pré-requisitos dos presbíteros. Muito bem, meus irmãos, vamos fazer o primeiro intervalo do nosso programa de hoje. Rapidinho a gente volta com mais tópicos desta lição de hoje. Continue conosco. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta com mais um bloco do programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, é um programa que tem o objetivo de estudar as lições da Escola Bíblica Dominical, juntamente com todos os irmãos, com professores, superintendentes da Escola Dominical. Muitos irmãos nos acompanham pela Rádio Libertadora, pela TV AD, pela internet, pelo YouTube, e nós somos gratos a Deus, por esta bênção tão grande. Hoje, na lição de número 11, no segundo domingo de junho, dia em que se comemora o Dia Nacional do Pastor, e a gente já viu aqui na lição de hoje que os termos pastor, presbítero, bispo, ou anciãos, são termos equivalentes, são sinônimos, são nomenclaturas diferentes para se referir à mesma função. E aqui eu quero chamar a atenção dos nossos queridos ouvintes e telespectadores também, de que a Bíblia se preocupa mais com a função, com o exercício da função do que com o título. A palavra pastor, como adjetivo, como título, ela só ocorre no Novo Testamento, em Efésios capítulo 4, versículo 11. Porém, a função pastoral, o ministério de pastor, ele é tratado e é falado em muitos textos bíblicos do Novo Testamento, porque a Bíblia ela se preocupa mais com a função do que com essa questão de título. No início das igrejas, as igrejas começaram a se estabelecer inicialmente entre as comunidades judaicas, começou ali em Jerusalém. Lá em Jerusalém tinha a liderança da igreja governada ali pelos apóstolos, tinha os 12 apóstolos e tinha também um corpo de presbíteros. Tinha os apóstolos e o presbitério ali na igreja de Jerusalém. Inclusive no concílio ali de Jerusalém, Atos capítulo 15, estava ali debatendo aquela questão, tanto os apóstolos como os presbíteros. Por exemplo, em Atos capítulo 15, versículo 2, diz que Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Então, se você ler todo o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que no primeiro concílio ou primeira convenção da igreja ali em Jerusalém, estava participando não somente os 12 apóstolos, mas também estava participando das discussões e das decisões os presbíteros da igreja, porque esses presbíteros formavam essa liderança local que lideravam, que governavam a igreja, que pastoreavam as igrejas. Tópico 2 da nossa lição, a importância do presbitério. Esse termo presbitério, conforme aparece em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, se refere ao colegiado de presbíteros. Refere-se ao corpo de presbíteros que atuam na igreja local, na igreja de uma determinada cidade, para poder servir e pastorear o rebanho do Senhor. Tópico 2.2, a atuação do presbitério.
No Concílio de Jerusalém, em relação às sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja, os apóstolos e presbíteros foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Chamamos aqui a atenção, mais uma vez, de que algumas traduções, como a Almeida Revista e Corrigida, em alguns versículos ela fala presbítero e noutros versículos fala anciãos. Então, são traduções diferentes, mas significa a mesma coisa. Esses presbíteros, porque essa palavra presbítero literalmente significa um ancião, uma pessoa de idade, mas ela também é utilizada para se referir a um cargo de liderança, a uma posição de liderança em determinadas funções. Atos capítulo 15, versículo 6 diz que os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Que questão era essa? Era porque os crentes de origem judaica, alguns crentes de origem judaica queriam obrigar crentes de origem gentílica a circuncidar, a guardar os rituais da lei, etc. Eles achavam que só Jesus não era suficiente. Então, já tinha outro grupo, liderado ali por Paulo e Barnabé, que dizia que só Jesus era suficiente, o cristão não tinha obrigação de guardar os rituais da lei. Então, houve ali aquela convenção para debater a respeito daquele tema, a respeito deste assunto. Foi o primeiro concílio da igreja e teve muitos debates ali dos pontos de vista, em Atos capítulo 15, ali reunindo apóstolos e presbíteros, e depois saiu a decisão deles saiu, e essa decisão, esse documento final do concílio foi levado para ser apresentado e tornar conhecido em todas as igrejas. E o que queremos chamar a atenção, que quem decidiu isso foram os apóstolos e presbíteros. Não foram só os apóstolos, mas foram os apóstolos e presbíteros. A gente vê aí a importância que tinha no início da igreja as decisões colegiadas da liderança da igreja. Atos capítulo 16, versículo 4 diz assim: nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Observe que Atos 16 e 4 diz que as decisões foram tomadas por quem? Foram tomadas pelos apóstolos e presbíteros. Então é muito bom, é muito importante que as decisões doutrinárias, decisões quanto à administração da igreja, sobre os mais diferentes assuntos, sejam tomadas de forma colegiada, o pastor reunindo o seu presbitério, reunindo os ministros da igreja para debater a questão, para ouvir diferentes pontos de vistas e assim chegar a uma conclusão, a um denominador comum sob a orientação do Espírito Santo e sob a autoridade da palavra de Deus. Diz aqui o nosso tópico 2.3 da lição que o presbitério deve ser valorizado. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbitério das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério de ensino. É muito importante que os presbíteros sejam pessoas idôneas, no sentido não somente de serem pessoas experientes, mas que sejam também pessoas preparadas para a função. Não é porque a pessoa é de idade, não é porque a pessoa já é um ancião, já é uma pessoa da terceira idade, que ela está apta, preparada ou até vocacionada para o presbitério. Não é porque uma pessoa tem muitos anos de diácono que ela merece ser consagrada ao presbitério. Não podemos olhar sob esta ótica. São funções diferentes. Então, o presbitério é algo muito sério.
o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros. É o que diz aqui a nossa lição. Inclusive, lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 1, Filipenses 1:1 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então, Paulo reconhece ali na igreja de Filipos o povo, as ovelhas, como também os bispos e diáconos, ou presbíteros e diáconos. São os dois corpos de obreiros da igreja, o diaconato e o presbitério. Na próxima semana, próxima lição, vamos estudar sobre o diaconato, sobre os diáconos, e hoje estamos estudando sobre os presbíteros ou bispos ou pastores. O presbitério é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e ao bom ordenamento do corpo de Cristo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, os pastores, presbíteros e bispos são aqueles que dirigem a congregação local. Vamos fazer nosso segundo intervalo no programa de hoje. Nós voltaremos em seguida. Continue conosco. Paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Fábio Henrique e estamos de volta com o programa EBD em Síntese. Toda semana estamos estudando com vocês a lição da Escola Bíblica Dominical da classe D adultos. Neste trimestre estamos estudando a respeito dos dons espirituais e ministeriais. Já estamos caminhando para o final deste trimestre. Hoje estamos estudando a lição de número 11 e queremos aqui incentivar você a participar da escola bíblica dominical, se matricular na sua escola dominical, participar dominicalmente do estudo bíblico, comprar a sua revista. Esses programas de escola dominical no YouTube, na TV, no rádio, são bênçãos de Deus, é uma maravilha, mas este programa EBD em Síntese e nenhum outro substitui a sua participação na escola bíblica dominical da sua congregação. Então participe, incentive os demais a participarem. Hoje, no Dia Nacional do Pastor, segundo domingo de junho, estamos estudando a lição de número 11, que tem como título o presbítero, bispo ou ancião. Então, há uma necessidade da igreja ser liderada. A igreja precisa de líderes, de oficiais para administrar o trabalho, a obra de Deus em cada igreja. Por isso que Paulo, escrevendo a Tito, disse a Tito, capítulo 1, versículo 5 da epístola a Tito: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa obra as coisas que ainda restam. Então, os presbíteros e pastores são ordenados e colocados na igreja para colocar em boa ordem todas as coisas concernentes ao bom andamento da obra do Senhor. A igreja precisa ser administrada tanto materialmente como organização religiosa, como um grupo de pessoas que se reúne em determinado local, em determinado lugar, como também a igreja é o corpo de Cristo. Então, o pastor ele deve liderar e administrar a igreja, tanto do ponto de vista eclesiástico como organizacional, como também liderar do ponto de vista espiritual. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecessem presbíteros, como já te mandei. Então, há uma necessidade do estabelecimento de presbíteros para pastorearem as igrejas locais, para pastorearem as congregações. Imagine você, uma cidade grande de 300 mil habitantes, 250 mil habitantes,
como a cidade de Mossoró, só a Assembleia de Deus em Mossoró, ela tem aproximadamente 230 congregações. Então, o nosso pastor presidente aqui na cidade de Mossoró, ele não tem condição de diretamente estar presente nessas 230 congregações. Daí a necessidade de se ordenar presbíteros, evangelistas, pastores para auxiliarem o pastor da cidade para conduzir a obra de Deus, para pastorear o rebanho. Um pastor sozinho não tem como ele pastorear um rebanho muito grande, espalhado em vários bairros, em várias comunidades, numa cidade. Então, é importante que se estabeleça esses corpos de obreiros, presbíteros, diáconos para fazer a obra de Deus. Tópico 3 da nossa lição, os deveres do presbitério. Já falamos aqui. O presbitério é o corpo de presbíteros, o colegiado de presbíteros. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 e 2 diz assim: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês. É interessante, gente, que sempre a Bíblia trabalha o plural. Quando fala de pastor, de presbítero, de bispo, sempre fala no plural, nunca fala no singular. É por isso que o comentarista disse aqui, o comentarista disse no final do tópico 2.3, que o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros. Lá em Jerusalém tinha os 12 apóstolos e tinha os presbíteros. Aqueles 2 colegiados ali participaram das decisões, mas dentro do grupo dos apóstolos, Paulo disse lá em Gálatas, capítulo 2, que Pedro, Tiago e João eram considerados como as colunas. Então, existiam ali líderes de líderes, líderes que se destacavam entre os demais líderes. Apóstolo Pedro, que era uma das colunas da igreja de Jerusalém, era apóstolo, era um dos 12 apóstolos. Apóstolo Pedro também se considerava um presbítero. Então ele disse: apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbítero como eles. Pedro era apóstolo, mas ele também se considerava presbíteros igual aos demais presbíteros que pastoreavam as igrejas. E ele diz também: eu também sou testemunha dos sofrimentos de Cristo como alguém que participará da glória a ser revelada. Então, qual era o apelo de Pedro? Qual era o pedido de Pedro? Está aqui no versículo 2, 1 Pedro 5:2. Pastoreiem o rebanho de Deus, ou apacentai o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Então, o presbítero, ele trabalha no pastoreio, na função de apacentar o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados, que está sob sua responsabilidade. O rebanho não é do pastor, o rebanho ele é de Deus. Apenas o pastor está cuidando daquilo que é de Deus, mas as ovelhas são de Deus. Diz o texto: olhem por ele, ou seja, olhem pelo rebanho, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Então, isso é muito importante no exercício pastoral. Servir voluntariamente, servir não por obrigação, mas servir conforme Deus quer. Não servir com interesses gananciosos, mas o pastor deve ser um líder servidor. Tópico 3.2, a liderança, um dos deveres do presbítero também liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem 2 esferas principais de atuação: o governo e o ensino. O governo, a administração da igreja e também o ensino. Para isso, o pastor ou presbítero precisa saber governar a sua própria casa e ser apto para ensinar. 1 Timóteo, capítulo 3, quando Paulo
ele lista os deveres, os pré-requisitos dos presbíteros e diáconos. No versículo 2 ele diz que o presbítero ou pastor, ele precisa ser apto para ensinar. É condição obrigatória. Todo pastor, presbítero, tem que ser uma pessoa apta para ensinar. Ele tem que ter essa capacidade de abrir as Escrituras e ensinar a palavra de Deus. Tem que trabalhar no ensino para alimentar o rebanho do Senhor com o alimento da palavra de Deus. E, além disso, a dimensão pastoral também envolve o governo, a administração. E, para isso, o pastor primeiro tem que ser aprovado como um bom governante da sua própria casa, da sua própria família. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, a Bíblia diz: se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então, isso é fundamental. O presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e pronta para ser exemplo na igreja local. E, por fim, tópico 3.3 da nossa lição, uma das funções também do presbitério é ungir os enfermos. Tiago, capítulo 5, versículo 14, ele disse: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. Então, uma das funções também é orar pelos enfermos. Todo crente pode orar pelos enfermos, mas essa questão de ungir com óleo, a gente vê na Bíblia, é uma ação, é uma função aí mais específica do presbitério, dos presbíteros que governam e que ensinam e que apacentam as igrejas. Meus irmãos, somos gratos a Deus por mais esta lição. Hoje, segundo domingo de junho, queremos aqui mandar os parabéns, um abraço, a paz do Senhor a todos os pastores da nossa igreja Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, como também a todos os pastores do Brasil, a todos os pastores, presbíteros e bispos que servem a Deus, servem a igreja do Senhor nesta importante obra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Observe que não é excelente cargo deseja, é excelente obra deseja. Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família. Muito obrigado pela audiência, ouvintes da Rádio Libertadora, FM 96.3, telespectadores do canal AD. Muito obrigado também pela sua audiência e todos os irmãos, superintendentes, alunos, pastores, todos os internautas que também nos acompanham pelo YouTube. A paz do Senhor para todos vocês e até o próximo programa, se Deus quiser.